Bom, esses são os subtópicos das aulas que serão dadas, né? Na aula 1, quando a gente falar de corpos, né, espiritual, mental e emocional, você vai entender a simbiose, né, as conexões entre corpos. Que tipos de desequilíbrio ocorre em cada corpo individualmente? Como um corpo pode desequilibrar o outro? Como ocorre a formação da doença de um corpo para o outro? E aqui você já vai ter uma introdução da somatização, que efetivamente essa doença psíquica somatizar no corpo. Então, na aula 1, a gente vai percorrer esses tópicos aqui de corpo por corpo. A 2, que fala sobre o desequilíbrio da doença, é entender que o equilíbrio está sempre na contramão do equilíbrio, né? Então, se você conhecer o que do espiritual para o mental, para o emocional, para o físico que ocorre a doença, a cura vai ser assim. A doença do corpo físico, ela é curada no emocional. Uma doença emocional, ela é curada no mental. E a doença do mental, ela é curada com o espiritual, né? Uma vez que você percorre o caminho do desequilíbrio, que é do espiritual até o físico, o equilíbrio é do físico para o espiritual, é sentido contrário. Então, nós vamos ver o que eu chamo de cura, né? Que seria voltar a trazer os corpos energéticos em equilíbrio. No terceiro, quando a gente for falar da origem dos desequilíbrios, lá de relacionamentos e ancestralidade, nós vamos trazer um pouquinho sobre a teia que nos conecta com pessoas às quais nós nos relacionamos. E aí você vai entender que essa teia é um emaranhado, né? Que nem fala na constelação. Nós estamos conectados com centenas de linhas e não damos conta. Então, a gente vai trazer as curas através desse emaranhado, né, de relacionamento, as crenças que está dentro ainda de relacionamento, de ancestralidade. Ancestralidade, um pai vai trazendo para um filho uma crença e você tem um comportamento porque você segue seu pai. Sua mãe não sabe nem de onde vem, mas você segue um padrão da sua ancestralidade e isso vira crença. Tudo isso, então, vai trazendo a doença, o desequilíbrio, né? E vamos falar um pouquinho sobre de memórias da ancestralidade, que você pode trazer uma dor, né? Do feminino sagrado da geração da sua bisavó. Você pode trazer o sofrimento dos homens da geração do seu avô, aqueles que vieram da Europa, em navio, pegaram doenças. Então, você está conectado aí com dor, com sofrimento, com excluídos, e não dá nem conta de onde vem a sua doença. Um pouquinho mais para frente, né, na representação da família, a gente vai estar falando sobre pai, mãe e filho, e vai trazer bem o conceito da energia recebida da mãe do 0 aos 7 anos, a energia recebida do pai dos 7 aos 14 anos, até você entender que você é 50% mãe e 50% pai. Talvez você não se deu conta que a sua energia é formada por 50% da energia da sua mãe e 50% da energia do seu pai. A gente já começa a pensar a partir de hoje que existe em você um DNA físico biológico, certo? E o DNA das crenças, né, dos ditados populares, do jeito de ser, né? Cada família tem um jeito de ser. Isso também biologicamente vai sendo transmitido, geração após geração. Então, começar a observar esse campo familiar, né? Desde já, porque na nossa aula a gente vai ter aí um descritivo bem interessante, e aí você já começa, a partir dessa aula, já começar a olhar a família diferente, pensar, poxa, como será? Quais são as coisas que eu compartilho com a minha mãe, né? Quais são as crenças, as neuroses, né? Os padrões que eu repito da minha mãe. E uma dica, né? Uma dica já de ouro aí, já adiantando um pouquinho, né? Para vocês já começarem essa observação, para quando chegar no módulo já ter isso meio na ponta da língua, para a gente já ter estudos de caso, exemplos, né? Uma dica é aquilo que lhe incomoda,
né, no papai, na mamãe, geralmente tem a ver conosco, né? Geralmente também é algo em nós. E a gente vai detalhar isso muito bem na aula. Então, hoje, mais assim, é como se acendesse uma, digamos assim, uma chama, algo aí para vocês começarem essa observação, né? Quem não tem o pai ou a mãe vivo, né? Começar a pensar. E aqueles que não têm os pais biológicos podem pensar que não foram criados pelos pais biológicos, também existe lá esse meio, né? Porque tudo é atração, tudo é afinidade. Então, essa família que adotou, que acolheu, também tem ali algumas coisas, né? E aí, mais complexo ainda, porque vem da família biológica e vem da família que acolhe, né? Então, existem essas duas nuances. E aí você já começa a observar, para na nossa aula aqui a gente ter muitas conversas produtivas, tá bom? É, é, você vai entender, então, que parte dos desequilíbrios, eles vêm da ancestralidade e vêm da família, né? Para que a gente possa entender a origem dos desequilíbrios, né? Uhum. Bom, depois nós vamos falar um pouquinho sobre vidas passadas. O que que nós trazemos de memórias ou de conexão mesmo com a minha vida passada, né? Eu comigo mesmo. Então entenda que o corpo energético, ele não morre. Ele é uma sequência de outras vidas que tivemos. Portanto, ele traz informações codificadas de todas as vidas que nós tivemos. A gente vai tentar trazer aqui um conhecimento nosso para que você desperte, né? Se essa tua crença realmente é dessa vida ou é de uma vida passada. E aí, nós vamos somar nessa aula já informações de relacionamentos, ancestralidade e vidas passadas, para que possa. Nós estamos fazendo assim estamos percorrendo uma escada, né? E degrau por degrau, você vai entender que a somatização lá na última aula, quando eu falar, ela vai vir de tantos lugares diferentes, e quando você entende esse conjunto, você pode se curar, né? E se você é um terapeuta, ajudar a entender o outro também. Começar a entender as coisas ocultas, Na né? raiz, né? Porque às vezes a gente olha apenas a casca, né? E ali daquela casca tem ali uma camada, mas existem outras, né? Bom, depois que você tiver todo esse conhecimento, nós vamos trazer o nosso conhecimento hermético de leis. Por que que eu não consegui enxergar tudo isso, né? E quando a gente trouxer o conhecimento de leis, o objetivo é que você entenda, ah, caramba, então tem uma lei para isso, tem uma lei para aquilo, então é a lei do karma, a lei da causa e efeito, a lei do merecimento, a lei do mentalismo. E aí, entendendo essa lei, fica muito mais fácil de você administrar do desequilíbrio até a cura. Então, vão ser aulas bem diferentes sobre o nosso conhecimento, né, de leis e hermetismo, que foi a raiz de, eu não sei se vocês já perceberam, mas existem muitas escolas herméticas, secretas e sagradas, as quais não são qualquer um que conseguem estudar. E na finalização, após estudar todos esses conceitos de desequilíbrios nos corpos energéticos, saber de onde ele vem, e que ele vai virar uma doença se eu não tratar o meu corpo energético, a gente tem que fazer entender o caminho inverso, então, que é o caminho do equilíbrio, né? Eu fui até a doença, agora eu tenho a cura. E para ter a cura, eu vou ter que fazer o caminho inverso, né? Eu entendi como um desequilíbrio somatiza em doença. E aí, nós vamos começar um estudo de somatização em breve, para entender todos esses detalhes, né? Então, após o aluno ter todos os conceitos do desequilíbrio até chegar à doença, nós iremos fazer o caminho inverso, estudando como a doença foi somatizada. E ela é somatizada através da fala, do comportamento e das emoções nessa vida. Então, é o seu comportamento, a sua fala,
que vai trazer o seu desequilíbrio, né? Então, através dessa base, a partir de agora, você já vai poder fazer uma leitura da origem da doença e seu processo de cura em você e em outras pessoas, né? Esse é todo o preparo para depois a gente começar a estudar ponto por ponto da doença, né? Então, foi um, uma síntese, né, de um trabalho muito profundo aqui, que a gente vai percorrer dentro dessa jornada.